O Ricardo Waterson ele é conhecido por ser inocente e muito bobo às vezes, só que ele também é conhecido por ser a pessoa mais preguiçosa de Elmore. Porém, ele resolveu surpreender no episódio 7 da segunda temporada chamado O Trabalho, que esse cargo de o mais preguiçoso de Elmore acabou sendo deixado de lado, porque como o nome do episódio já diz, ele conseguiu um emprego. E sendo sincero, isso não teria nenhum problema, se essa ação dele não tivesse quase destruído o universo de Gumball. Então hoje nós vamos entender como é que o Ricardo não só quase destruiu Elmore, como o universo. Tem coisa que não deve acontecer. Cães não devem se dar bem com gatos, homens não devem ter rabo de cavalo e o pai de vocês não deve ter um trabalho. Só que antes de continuar, se você gosta de conteúdo de desenhos e principalmente de Gumball, considere aí se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse, beleza? E essa história começa com a Nicole acordando porque ela tinha desmaiado no jardim, e ela fala que teve um sonho estranho porque ela estava no jardim e o Ricardo falou que tinha arrumado um emprego como entregador de pizza. Só que isso não era um sonho, realmente aconteceu. Não foi um sonho, eu acabei de dizer isso, e você desmaiou. E essa notícia chocou tanto a Nicole ao ponto dela desmaiar. E a Nicole, ela até estava orgulhosa do Ricardo, mas ela não conseguia expressar isso direito. Acho que eu estou orgulhosa de você, Richard. Quer dizer orgulhosa? Eu acho que é isso. E depois desse impacto, a Nicole ficou exausta e precisava descansar, e ela pede pro Gumball e o Davi seguir ele pra ver se não tem nada de errado. E nessa hora foi explicado uma coisa que ela vai ser bem importante daqui a pouco, porque é quando o Ricardo explica como que ele conseguiu esse trabalho dele pro Gumball e pro Darwin. E falando de uma forma simples, ele pegou o número de uma pizzaria, achando que era pra fazer pedidos, mas na verdade era uma vaga de emprego. E inacreditavelmente ele acabou aceitando, e o motivo disso até que é bem simples. Ele ganha pizza entre muitas aspas de graça, porque foi explicado que o Ricardo ele é muito sagaz quando o assunto é comida, porque por exemplo, ele corta ao meio a pizza do cliente, e ele come, né, e ele junta as bordas e cobre o resto dele com recheio, e ele faz isso com toda a pizza que ele entrega, assim meio que justificando ele ter aceitado aquele emprego, porque tecnicamente ele poderia comer a pizza do cliente desde que ele não fosse descoberto. O Ricardo, ele pode ser bobo pra muita coisa, mas pra comida, o cara é Einstein. E depois disso ele se despediu dos meninos, né, porque ele precisava entregar as pizzas, só que ele não sabe muito bem pilotar a moto e acabou deixando algumas pizzas caírem. E pro Ricardo não ser demitido, né, o Gumball e o Darwin resolveram dar uma mãozinha. Eles iriam entregar as pizzas que ficaram pra trás. E enquanto isso, a Nicole ela tava em choque com a sensação de que algo ruim ia acontecer, e tudo isso só porque o Ricardo arrumou um emprego. Seu pai tem um emprego. O seu pai tem um emprego. Alguma coisa vai dar muito errada, não vai? Principalmente por conta de uma foto em família que eles têm, que basicamente o Ricardo, ele tava com os olhos vermelhos e a terra que tava atrás dele tava partida ao meio. Eu sei que vocês podem pensar que é normal a pessoa sair assim na foto às vezes, o flash no olho às vezes sai essa cor, mas notem que o Ricardo, ele é o único que tá assim na foto, além de que o raio que tá partindo a terra ao meio tá saindo do dedo dele, então podemos ficar pelo menos com o pé atrás nisso. Só que a Anaís pensa que ele só tá entregando pizza, não tem como algo ruim assim acontecer, só que lá no fundo, até que ela concorda com a Nicole. Ele só tá entregando pizzas. O que pode dar errado? Mas como o Ricardo deixou aquelas pizzas caírem, o Gumball e o Darwin foram entregar pra ajudar, porque se eles não fizessem isso, o Ricardo ia ser demitido. E essa parte eu achei ela meio bizarra, porque eles entregaram na casa dos Pepperoni. Porque essa família, ela é formada de duas pizzas, então eles pensaram que o Gumball e o Darwin, eles eram cegonhas que foram levar o filho deles. Vem ver o que a cegonha trouxe! Olha só, ele tem os olhos do pai. Que até o Gumball e o Darwin acharam estranho aquilo, eles só queriam entregar a pizza logo pra ir embora. Só que infelizmente quando eles foram pegar o dinheiro, eles derramaram a pizza sem querer. Muito obrigado! Pode ficar com o troco. E morreu. Ele até deu outra no lugar, mas tecnicamente aquele era o filho deles, né? Então meu sincero F pra essa pizza. E enquanto isso, o Ricardo tava fazendo as entregas que começou a ficar meio estranho também. Enquanto ele tava no seu trajeto cantando e bem animado, Tenho um emprego e é isso aí, pra minha família vou levar din-din. ele já tava começando a distorcer a realidade. Como por exemplo, a gente vê ao fundo um senhor passeando com seu cachorro, pelo menos eu acho que isso aqui é um cachorro, só que simplesmente pelo Ricardo passar com eles, a situação foi invertida. E aqui foram os primeiros sinais que a intuição da Nicole não estava totalmente errada. E enquanto isso, o Gumball e o Darwin continuaram entregando as pizzas que caíram. E lembram que eles deram uma extra pro casal de pepperoni para compensar a que eles derrubaram? Então, eles deram uma pizza de outro cliente que ele tinha pedido uma pizza vegana. O problema é que como eles não tinham, eles resolveram fazer uma parecida. Eles pegaram terra e jogaram grama por cima e ainda usaram chiclete como mussarela. Parece um monte de terra com grama. Só precisa de mussarela.
pronto. E o mais bizarro disso é que o cara comeu sem olhar direito aquilo e devorou tudo. Eu até pensei que o cara tinha morrido, mas ele provavelmente só desmaiou que o Darwin, ele não teve pena de cobrar mesmo naquela situação. São $20. E enquanto isso, o Ricardo, ele continua distorcendo cada vez mais a realidade. Teve até um momento que ele passou na frente da casa dele e aconteceu uma coisa bizarra. A água da torneira, ela foi pra cima. Que como foi só a Nicole que viu aquilo e a Anaís não, ela começou a tirar onda falando que a mãe dela tá meio paranoica. E quando a Nicole tentou mostrar pra ela, já tinha voltado ao normal. Que a Anaís vendo aquilo, ela começou a zoar. Água corrente. Não era assim no seu tempo, né? Você sabe. Quando tudo era preto e branco, e a porta da frente ficava aberta, todos iam de bicicleta pra escola com aquelas rodas enormes. E sem contar que ela já tava achando que era efeito da cafeína. E foi então que a Nicole começou a falar que não era pra falar com ela como se ela fosse histérica, sendo que era exatamente o que ela tava fazendo. Eu acho que precisamos parar com o café. Não fale comigo como se eu fosse histérica! O que a Anaís vendo aquilo, ela ficou até com medo. Enquanto isso, o Gumby e o Darwin continuaram as entregas que eles foram na casa dos Banana, que eles mostram inclusive o quão eles são bizarros. Pizza! Pizza, pizza, pizza! Pizza, pizza, pizza! Pizza, pizza, pizza! E um fator curioso nessa parte é que eles ficam fazendo isso em looping, porque o Gumby e o Darwin não notaram, mas o Ricardo passou naquela rua, e isso acabou distorcendo mais uma vez o tempo. E eu tô falando isso porque eu só percebi quando eu assisti pela segunda vez, e isso fica ainda mais claro nessa cena. Pizza, 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 pizza! Tudo bem. Fim do jogo, gente. Pizza, pizza, pizza! Depois que o Gumby e o Darwin entregaram aquela pizza e eles foram pra casa, a Nicole, ela até perguntou se deu tudo certo. E eles contam que só entregaram as pizzas que caíram, não aconteceu nada de anormal. Então a Nicole, ela resolveu tentar não pensar muito nisso vendo TV, e foi então que tudo começou a ficar ainda mais estranho do que tava agora. Porque no jornal acabou passando relatos estranhos de Elmore, e por onde o Ricardo tava passando tava alterando o clima. Como por exemplo, ele passou por uma rua que tava tudo escuro sendo que era meio-dia, e em outra que tava nevando sendo que tava fora de época. E até tinha um idoso que perdeu a gravidade. E foi então que a Nicole, ela percebeu o que estava acontecendo. Tudo isso era por conta do Ricardo. Então foi quando ela entendeu que ele ter o emprego era o erro. Tem coisa que não deve acontecer. Cães não devem se dar bem com gatos, homens não devem ter rabo de cavalo e o pai de vocês não deve ter um trabalho. Então a Nicole e o pessoal resolveu impedir o Ricardo antes que o universo fosse ainda mais distorcido. E por conta disso, eles pegam o chefe dele, né? Que no caso é o Larry. A Nicole queria que ele demitisse o Ricardo. Só que o problema é que distorcer a realidade não é algo válido para demitir o Ricardo. Dilacerar o tecido do universo não é uma ofensa dispensável. Agora, por favor, deixa eu ir embora. Até porque o Larry fala que ele tá fazendo um bom trabalho. O que isso foi estranho, porque não existiria mais trabalho se não tivesse universo. Só que é contra os princípios do Larry demitir alguém sem merecer. Então enquanto ele não fizesse algo de errado mesmo, o Larry não podia fazer nada. Então a solução que a Nicole tomou foi basicamente sabotar a entrega do Ricardo. Porque se ele não conseguisse entregar as pizzas, assim teria um motivo para ele ser demitido. E se ele atrasar na entrega das pizzas? Então, por isso eu podia mandar ele embora. E enquanto isso, o Ricardo tava na sua última entrega de pizza, que cada vez que ele acelerava, ele distorcia ainda mais a realidade. O tecido do universo já tava bem distorcido, até a gravidade já tava sendo afetada. E aí eu fico pensando, né, como é que o Ricardo só arrumando esse emprego, ele causou todo esse dano. Teve uma parte que tava bugando tanto o universo que até mudaram o traço de animação. Então o Ricardo, ele já estava prestes a fazer a sua última entrega, que já tinha deixado a gravidade tão distorcida que nada fazia mais sentido. O lance é que o Ricardo, ele conseguiu chegar na casa antes de ser impedido pela Nicole. Mas lembra que ele estava enganando os clientes pegando pedaço das pizzas? Então isso acabou sendo bom porque o Larry viu aquilo e agora sim ele tinha um motivo para demitir o Ricardo. Watterson, de acordo com o artigo 34 do Manual da Festa dos Pizza, você está despedido. E por conta disso acabou fazendo o universo voltar ao normal. Que o Ricardo, ele pediu desculpas pra Nicole porque ela tinha ficado orgulhosa, que ela fala que tá tudo bem, né, pra ele ficar de boa. Ela não chegou a contar que queria que ele fosse demitido. Só que ele fala pra Nicole não se preocupar porque ele ia arrumar outro emprego. Mas não se preocupe, vou arrumar outro. Que do nada o olho do Ricardo fica vermelho e sai um raio do dedo dele exatamente como naquela foto. E com base nesse episódio vamos a algumas teorias. Parece que tudo que existe no universo de Gumball não pode ser duplicado, muito menos algum cargo no universo de Gumball ser deixado de lado. Porque, por exemplo, se temos o Larry como o maior trabalhador de Elmore, temos a contraparte dele, que no caso é o Ricardo, que é o mais preguiçoso. E por conta que o Ricardo deixou esse cargo, causou o desequilíbrio do universo. Mas como eu falei, isso é só uma teoria, porque no episódio que temos dois preguiçosos, que é o episódio que conta o passado do Larry,
que eu pretendo fazer um vídeo ainda, então já se inscreve aí pra não perder. Lá não teve essa dobra no universo mesmo tendo 2 preguiçosos no mesmo lugar. Alguma coisa causou esse gatilho, mas não sabemos exatamente o que. Talvez porque tudo gira em torno da família Watterson, isso é uma possibilidade. Mas o lance é que o Ricardo não pode arrumar um emprego se não sabemos o que acontece. Mas sabe outra coisa que distorce o universo? É você não se inscrever no canal e ativar esse sino. Pode ter certeza que se você não fizer isso, o universo ele vai colapsar. Então se inscreve e ativa o sino. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Skynex Beats.